meio do deserto, há uma mina de sal. Lá dentro, os trabalhadores encontraram algo impossível. O corpo preservado de um homem de 2000 anos, com o rosto congelado numa careta. Este homem de sal é apenas um dos 40 segredos que estamos descobrindo. Veja bem, o Irã é uma terra de duas faces. Há aquela que você vê na televisão e depois há a que estamos prestes a lhe mostrar. Um mundo de mesquitas caleidoscópicas com olhares secretos, montanhas de fogo adoradas como portais para outro mundo e castelos construídos por uma ordem misteriosa. Ao sobrevoar Teherã, você vê uma cidade enorme e moderna. É um lugar agitado com trânsito, arranha-céus e cerca de 9 milhões de pessoas. Parece familiar, como qualquer outra capital mundial. Mas o que muitos ignoram é que esta cidade é construída sobre camadas de segredos. Os edifícios modernos escondem um passado muito mais estranho e misterioso do que você pode imaginar. Não estamos apenas falando de história. Estamos falando de túneis escondidos, artefatos enterrados e sussurros do sobrenatural. Tudo escondido bem debaixo do nariz dos milhões que vivem aqui. A primeira parada em nossa jornada pela face oculta do Irã é um lugar que parece um diamante que explodiu. Bem-vindo ao Palácio de Golestan. Não é apenas um edifício. É um enorme patrimônio mundial da Unesco. É uma coleção de 17 palácios, museus e grandes salões diferentes, todos construídos ao longo de mais de um século, começando lá atrás, em 1789. A parte mais famosa é o Salão dos Espelhos. Para dizer o mínimo, é impressionante. Cada centímetro das paredes e tetos é coberto por intrincados mosaicos de espelhos, estilhaçando a luz em 1 milhão de pedaços. Foi construído pelos reis Qajar para mostrar ao mundo seu incrível poder e riqueza. Mas aqui está o segredo. Toda essa luz ofuscante era apenas uma distração. A verdadeira história de Golestan está escondida nas profundezas do subsolo. Veja bem, sob os polidos pisos de mármore, foi escavada uma rede secreta de túneis. Essas passagens eram conhecidas apenas por poucos selecionados e não eram para segurança ou fuga. Não, esses túneis conectavam os aposentos privados do Shah diretamente ao mundo proibido do harém real. Imagine os segredos que aqueles túneis escuros e de terra guardavam. Enquanto embaixadores e nobres eram impressionados pelos espelhos cintilantes no andar de cima, uma vida oculta de tramas políticas, encontros proibidos e discretos jogos de poder se desenrolava logo abaixo de seus pés. Esses túneis eram o verdadeiro centro do poder. Um lugar onde segredos eram moeda corrente e um sussurro podia mudar o destino do império. A face brilhante do palácio era apenas uma máscara para o mundo oculto abaixo. Não muito longe do palácio cintilante, ergue-se um símbolo do Irã moderno, a Torre Azadi. É um arco maciço, em forma de I, feito de mármore branco, elevando-se 148 pés no céu. Parece futurista, quase como algo saído de um filme de ficção científica. Foi concluída em 1971.
para celebrar o 2500º aniversário do Império Persa. Pretendia ser um portal para o novo e poderoso Irã. Sobreviveu até mesmo à Revolução de 1979, tornando-se um símbolo de liberdade para o novo governo. Possui um deck de observação e um museu subterrâneo, mas o que ninguém lhe conta é o que foi encontrado quando cavaram as fundações. A torre foi projetada por um estudante que venceu um concurso, um fato que já é bastante surpreendente. Mas a história oculta é muito mais antiga. Enquanto os trabalhadores cavavam fundo para construir esta maravilha moderna, começaram a circular sussurros. Disseram que a escavação tinha desenterrado algo antigo, algo que não se encaixava na história oficial. Os rumores afirmam que encontraram artefatos pré-islâmicos, relíquias da antiga religião zoroastrista, que era praticada na Pérsia há milhares de anos. A história diz que esses itens foram rapidamente escondidos, cobertos pelas fundações de concreto da nova torre. Foi apenas um boato? Ou a própria base deste símbolo moderno está assentada sobre um poder secreto e muito mais antigo? Alguns acreditam que esses artefatos antigos ainda estão lá embaixo, uma fundação de fé oculta sob o mármore branco. Se você viajar para o norte de Teherã, subindo as montanhas, encontrará o santuário Imamzadeh Saleh. A uma altitude de mais de 5.000 pés, este lugar brilha. Sua cúpula e minarete são cobertos por belos azulejos cintilantes. E é um importante local de peregrinação. Para entrar, as mulheres devem usar um chador, um traje tradicional, e a atmosfera aqui é muito local. Um mundo à parte da cidade movimentada abaixo. É um santuário do século XIX, um lugar de profunda devoção. Mas tem uma história oculta muito mais estranha. A lenda de sua fundação soa como algo saído de um conto de fadas. No século XVIII, um viajante foi guiado a este exato local por uma misteriosa luz brilhante nas montanhas. Essa história é muito semelhante à de outro santuário famoso no Irã, Shah Cheragh, que veremos mais tarde. Mas aqui, a lenda tem um toque sombrio. Alguns moradores locais não o veem apenas como um lugar sagrado. Eles sussurram que o santuário foi construído sobre um portal para almas perdidas. Eles acreditam que a estranha luz que o viajante viu não era um guia sagrado, mas um farol de outro mundo, e que o santuário foi construído ali para selá-lo. Dizem que em certas noites, se você escutar atentamente, ainda pode ouvir os sussurros dessas almas perdidas, atraídas pela luz. Os segredos da capital são profundos, mas são apenas o começo. Agora viajamos para uma cidade no deserto que guarda contos ainda mais sombrios. Deixamos a capital para trás e seguimos para o sul, para o deserto. Nosso destino é Kashan, uma antiga cidade oásis que já foi uma parada na famosa Rota da Seda. Hoje é conhecida por suas deslumbrantes casas históricas construídas por comerciantes ricos há centenas de anos. Essas casas são maravilhas do design, mas também estão cheias de segredos. As pessoas que as construíram eram ricas, mas também tinham medo. Elas tinham medo de bandidos, rivais e do próprio deserto hostil. E as precauções que tomaram são, para dizer o mínimo, extremas.
Primeiro, visitamos a casa Tabatabaei. Por fora, é apenas uma parede alta de tijolos de barro. Mas quando você entra, o queixo cai. É uma mansão do século XIX com múltiplos pátios, intrincadas paredes com afrescos e belos vitrais que pintam os pisos com arco-íris de luz. Tudo foi engenhosamente projetado para se manter fresco no calor brutal do deserto, usando torres especiais chamadas apanhadores de vento, que canalizam as brisas para os cômodos. É uma obra-prima do design de jardins persas e um sítio da Unesco, mas a beleza esconde um medo secreto. O comerciante que construiu este palácio estava aterrorizado com os ataques do deserto. O que muitos ignoram são as passagens escondidas. Não estamos falando de um pequeno cômodo secreto. Lendas dizem que existe uma rede inteira de túneis de fuga construídos sob a casa. Esses túneis foram projetados para os comerciantes e suas famílias fugirem com seu ouro se bandidos invadissem os portões principais. A parte surpreendente: a extensão total desses túneis nunca foi encontrada. Em algum lugar abaixo desta bela casa, um labirinto secreto ainda espera, um testamento da paranoia que acompanhava ser rico na Rota da Seda. Apenas uma curta viagem de carro da casa do comerciante é um lugar que prova que beleza e escuridão podem coexistir no mesmo local. Este é o Jardim Fim. É o jardim persa existente mais antigo do Irã, datando do século XVI. É outro sítio da Unesco, e é fácil entender o porquê. É uma visão perfeita do paraíso, com longas avenidas de altos ciprestes, fontes borbulhantes e belos pavilhões. Os canais de água são uma maravilha da engenharia, projetados para simbolizar os rios do paraíso, mencionados em textos antigos. É um dos lugares mais pacíficos de todo o Irã, mas este paraíso tem um segredo sangrento. Este jardim tranquilo foi o local de uma brutal remoção política. Em 1852, o grão-vizir do Irã, um popular reformador chamado Amir Kabir, foi levado para a casa de banho neste jardim e assassinado. Foi uma trama política sombria. E a história oculta? A lenda diz que seu sangue inocente deixou uma marca permanente. Moradores locais afirmam que os azulejos em uma piscina escondida dentro da casa de banho estão eternamente manchados com seu sangue. Não importa quantas vezes sejam esfregados, a mancha vermelho escura sempre retorna. Os visitantes hoje ainda procuram por aquela piscina, um lembrete sombrio de que mesmo no paraíso, a escuridão humana pode deixar uma cicatriz permanente. Agora vamos fundo nas montanhas perto de Kashan, para um lugar que parece congelado no tempo. Esta é a Vila Abiané. É uma visão incrível. A vila inteira é construída em uma encosta íngreme e em terraços, e todas as casas são feitas de um tijolo de barro vermelho local. Quando o sol se põe, a vila inteira brilha em um vermelho profundo e ardente. Esta vila é antiga, com mais de 2.500 anos. E as pessoas daqui mantiveram seus costumes ancestrais. Os moradores locais, especialmente as mulheres, ainda usam trajes tradicionais e coloridos que têm suas raízes na antiga fé zoroastrista. É um lugar fascinante para visitar. Mas a história oculta é outra coisa inteiramente. O folclore local a chama de a Vila do Imortal. A lenda diz que os residentes de Abiané nunca envelhecem. Por quê? Por causa de uma nascente amaldiçoada. A história conta que uma nascente escondida em algum lugar perto da vila aprisiona o tempo. E qualquer pessoa que beba de sua água é congelada na idade atual.
É apenas uma história para explicar a notável saúde dos moradores da montanha ou há algo verdadeiramente estranho na água? Os aldeões são discretos sobre o assunto. Mas a lenda da Vila Atemporal persiste, atraindo pessoas que procuram a sua própria fonte da juventude. Nossa próxima parada nesta região não é uma vila ou um palácio, mas uma vasta e vazia terra baldia. Este é o Lago Salgado Namaca. É uma enorme extensão de salinas brancas que se estendem até o horizonte. Na estação seca, o chão racha em perfeitos hexágonos cristalinos e o calor cria miragens que fazem o ar cintilar. No inverno, inundações rasas transformam o lago inteiro em um espelho surreal e perfeito, refletindo o céu. É bonito, mas também incrivelmente hostil. Por séculos, este foi um lugar perigoso de se atravessar. A história oculta aqui vem dos nômades que tiveram que enfrentar este lugar implacável. Eles contam histórias de fantasmas de sal. Estes não são apenas sussurros no vento. Os nômades acreditam que caravanas inteiras, perdidas em tempestades repentinas ou dominadas pela sede, foram perfeitamente preservadas pelo sal. Eles dizem que essas almas perdidas, mumificadas com seus camelos e mercadorias, ainda vagam pelas salinas, aparecendo como miragens fantasmagóricas para atrair outros viajantes para a perdição. Parece pura fantasia, certo? Mas então, em outras partes do Irã, arqueólogos encontraram os homens de sal, antigos mineiros perfeitamente preservados pelo sal. De repente, os contos nômades de fantasmas de sal parecem muito mais reais. De lagos assombrados e vilas atemporais, nossa jornada agora nos leva a uma cidade de poetas, reis e ainda mais fantasmas. Agora viajamos para o sul, para Shiraz. Uma cidade sinônimo de poesia, jardins e vinho, antes da Revolução, pelo menos. É considerada o coração cultural do Irã, um lugar de romance e arte. Mas assim como em todos os outros lugares que visitamos, a face bonita de Shiraz esconde uma história muito mais complexa e misteriosa. Estamos prestes a encontrar olhares secretos em um lugar sagrado, relíquias brilhantes e os sussurros persistentes de um dos conquistadores mais famosos da história. Nossa primeira parada é uma das imagens mais famosas do Irã, a Mesquita Nasir al-Mulk, também conhecida como a Mesquita Rosa. No início da manhã, este lugar é mágico. O salão de orações é repleto de vitrais. Quando o sol os atinge, eles projetam um caleidoscópio de luzes de arco-íris de tirar o fôlego sobre os tapetes persas. É como entrar em uma joia. Construída em 1888, é famosa por seus azulejos cor-de-rosa e sua mistura de design persa e europeu. Milhões de fotos foram tiradas aqui, mas o que a maioria das pessoas nunca vê é o segredo escondido da mesquita. Uma história de escândalo real. A mesquita foi construída por um governante Qajar, e a lenda diz que ele era um homem muito desconfiado. Escondido da vista, há um salão de orações feminino secreto. Este salão foi projetado com minúsculos e dissimulados olhais. Estes olhais não eram para oração, eles eram angulados para dar uma visão perfeita do salão principal, onde os homens se reuniam. Rumores circularam por mais de um século de que esses olhais eram usados pelas mulheres reais para espionar os homens, ouvindo tramas políticas ou, segundo os rumores mais escandalosos, para observar amantes secretos. De uma mesquita de luz e segredos, vamos para uma que brilha com um tipo diferente de luz. Este é o Santuário Shah Cheragh. Para dizer o mínimo, este lugar está em outro nível. O nome significa Rei da Luz. Por fora, parece uma grande mesquita tradicional.
Mas quando você entra no túmulo principal, é ofuscante. O interior inteiro, paredes, teto, pilares, é coberto por milhões de minúsculos e brilhantes mosaicos de espelhos. Eles cintilam como diamante. E à noite, o efeito é absolutamente sobrenatural. É um importante local de peregrinação, aberto 24 horas por dia. A história de sua fundação é, por si só, um mistério. Por volta do ano 900 depois de Cristo, um viajante viu uma luz estranha brilhando à distância. Ele foi investigar e encontrou um túmulo brilhante. Quando o escavaram, encontraram o corpo de uma importante figura xiita. Mas a história oculta é ainda mais estranha. Moradores e peregrinos sussurram que o santuário guarda mais do que apenas o túmulo principal. Eles dizem que há criptas escondidas no fundo da mesquita que guardam as relíquias pessoais perdidas do imã. E a lenda afirma que essas relíquias secretas ainda brilham no escuro e que essa luz oculta se torna mais brilhante à meia-noite, pulsando com uma energia sagrada que apenas os mais fiéis podem sentir. Shiraz é famosa por seus jardins, e o Jardim Eram é o mais celebrado. É outro paraíso da Unesco, um jardim exuberante e extenso, cheio de mais de 200 variedades de rosas e coroado por um belo pavilhão da era Qajar. O jardim é antigo e sua peça central é um cipreste que se diz ter 3.000 anos. O pavilhão em si é coberto por azulejos que citam a poesia de Hafez, o poeta mais amado da cidade. É um lugar de... Ou não é? Este jardim tem uma reputação escondida. É conhecido como um ponto frequentado pela dinastia Zand. A dinastia Zand governou a partir de Shiraz no século XVIII. A lenda local diz que os fantasmas de poetas exilados, homens que foram forçados a sair da cidade por governantes cruéis, voltam a este jardim. Dizem que se você andar por aqui ao amanhecer, pode ouvi-los. Eles são ouvidos recitando seus versos perdidos, seus sussurros inspirando os poetas modernos do Irã. Disse que algumas das mais famosas literaturas modernas do Irã foram secretamente inspiradas por essas recitações fantasmagóricas no Jardim Eram. Agora deixamos a cidade e seguimos para o local antigo mais famoso de todo o Irã, um lugar de história verdadeiramente épica e um mistério maciço e não resolvido. Esta é Persépolis. Por quase 200 anos, esta foi a capital cerimonial do Império Aquemênida, a superpotência do mundo antigo. Começando a ser construída em 518 a.C., este lugar era uma declaração. É um enorme sítio da Unesco, cobrindo mais de 1.300.000 pés quadrados. Você ainda pode ver as colossais colunas, as grandes escadarias e as esculturas em pedra mostrando pessoas de 23 nações diferentes prestando tributo ao rei persa. Era um símbolo de poder. E então, em 330 a.C., Alexandre o Grande e seu exército chegaram. Eles saquearam a cidade e a incendiaram completamente. Foi um ato de vingança que chocou o mundo antigo, e é aqui que a história oculta começa. A lenda diz que quando Alexandre saqueou a cidade, seus soldados perderam algo. Eles perderam o verdadeiro tesouro. A história, sussurrada por caçadores de tesouros por séculos, é que os reis aquemênidas esconderam uma chave de ouro. Supostamente essa chave destranca um cofre secreto e não saqueado
escondido em algum lugar sob as ruínas, repleto dos tesouros perdidos do Império. Caçadores de tesouros modernos, armados com textos antigos e novas tecnologias, ainda estão à sua procura. A apenas algumas milhas das ruínas de Persépolis, há outro local ainda mais estranho, esculpido diretamente na face de uma montanha. Este é Naqsh-e-Rostam. Estes são os túmulos dos maiores reis persas, incluindo Dário, o Grande. São entradas maciças em forma de cruz, esculpidas a centenas de pés de altura, em um penhasco íngreme. Como foram construídas, permanece um mistério. Abaixo dos túmulos, há enormes e intrincadas esculturas em rocha, mostrando batalhas famosas e antigos altares de fogo zoroastrista. É uma antiga necrópole, uma cidade dos desaparecidos, datada do século VI a.C. O lugar tem uma sensação misteriosa e poderosa, e, é claro, uma história oculta. O local é conhecido por sua acústica estranha. Os moradores locais o chamam de Lugar dos Sussurros dos Reis. Se você ficar no lugar certo, o vento e os ecos que ricocheteiam nos penhascos soam como vozes humanas, mas a lenda é mais específica. Diz-se que os ecos nos túmulos reproduzem os sons do passado, especificamente antigos gritos de guerra e os berros de batalha. Na década de 1930, uma equipe de escavadores teria fugido do local em terror, alegando ter ouvido um exército fantasma se aproximando. De volta perto de Shiraz, a própria natureza tem uma história oculta. Este é o Lago Maharlu, mas é mais conhecido como o Lago Rosa. E ele é rosa. De julho a setembro, a água fica com um rosa chiclete vívido. A cor vem de um tipo específico de alga que floresce na água salgada. O lago é cercado por montanhas de sal e é um santuário para pássaros, incluindo flamingos, o que só aumenta a cena rosa e surreal. É uma maravilha natural, mas a lenda local oferece uma explicação muito mais trágica. A história diz que o lago foi outrora uma fonte para um raro corante rosa, usado para colorir as vestes da realeza antiga. Mas sua cor, dizem, não é apenas de algas. A lenda conta sobre uma princesa que, com o coração partido por um amor perdido, fugiu para o deserto e chorou até não ter mais lágrimas. Sua tristeza tão profunda que manchou todo o lago. Dizem que suas lágrimas são o que dão poder às algas e que o lago é eternamente tingido por sua dor. A cidade de Shiraz tem um último segredo para nós, escondido dentro da Mesquita Vakil. Este é um belo edifício da era Zand de 1773, bem ao lado do bazar principal. Sua característica mais impressionante é o salão de orações, que tem 48 pilares maciços e em espiral, sustentando um belo teto abobadado. A acústica é incrível. Um sussurro pode ser ouvido por todo o salão. O trabalho de azulejos, especialmente ao redor do mihrab, o nicho de oração, é um dos mais intrincados do Irã. Mas o que muitos ignoram é que este trabalho de azulejos pode ser mais do que apenas decoração. Veja bem, a dinastia Zand era fabulosamente rica, mas seu reinado foi curto e terminou em caos. Grande parte de seu tesouro foi perdida. A história oculta da Mesquita Vakil.
é que um mapa secreto está codificado nos intrincados azulejos. Não é um mapa com um X. É uma cifra complexa, uma série de escritas e símbolos escondidos que, se decifrados, supostamente revelam a localização do tesouro perdido Zan. Apenas algumas pessoas na história alegaram tê-lo decifrado e o tesouro nunca foi encontrado. Nossa parada final em Shiraz é um tributo à sua alma, o túmulo de Hafez. Hafez foi um poeta do século XIV, e ele é para os iranianos o que Shakespeare é para o mundo de língua inglesa. Seu túmulo não é um lugar triste, é um belo pavilhão octogonal situado em um jardim de rosas. Seu sarcófago de mármore repousa sob uma deslumbrante cúpula de mosaico. Você verá moradores locais aqui em todos os momentos, tocando o túmulo e lendo sua poesia. Eles até realizam um tipo de adivinhação chamado Fale Hafez, abrindo seu livro em uma página aleatória para encontrar uma resposta às suas perguntas. O amor por Hafez é poderoso, tão poderoso, de fato, que criou uma história oculta verdadeiramente estranha. A lenda diz que o poeta não se foi de verdade. Eles dizem que o fantasma de Hafez ainda compõe novos versos. Em noites de lua cheia, disse que seu espírito caminha pelos jardins de rosas. E pela manhã, novos versos de poesia foram encontrados, misteriosamente gravados nas pedras do jardim, ou escritos em pedaços de papel deixados perto do túmulo. Deixamos a cidade dos poetas, mas os mistérios apenas se aprofundam. Agora nos dirigimos à joia do antigo império, uma cidade de cúpulas azuis e ainda mais túneis secretos. Chegamos a Isfahan. Há um antigo ditado persa: Isfahan é metade do mundo. E quando você chega aqui, você entende o porquê. Esta foi a capital do poderoso Império Safávida no século XVII. E sua beleza é impressionante. É uma cidade de mesquitas com azulejos azuis brilhantes, grandes palácios e pontes românticas. Mas o que ninguém lhe conta é que esta metade do mundo é construída sobre outra metade secreta. Um mundo de túneis subterrâneos, pedras amaldiçoadas e laboratórios de alquimia escondidos. O coração de Isfahan é a Praça Naksh-e-Jahan. Esta é uma das maiores praças da cidade no mundo, perdendo apenas para Tiananmen. É um patrimônio mundial da Unesco e é enorme. Foi construída em 1602 como um campo de polo real, e você ainda pode ver os postes de pedra. Hoje é um lugar de fontes, carruagens puxadas por cavalos e um bazar gigantesco que circunda toda a praça. É cercada por duas das mais belas mesquitas do mundo e um grande palácio. É a face pública de um império, mas tem um lado oculto e secreto. Veja bem. O Império Safávida foi construído sobre o comércio, especialmente a seda. E com o comércio vem o contrabando. A história oculta desta grande praça é que ela era o centro de uma vasta rede de túneis subterrâneos. Esses túneis não eram apenas para a família real. Eram artérias comerciais construídas para contrabandear sedas, especiarias e outros bens, e, segundo alguns, espiões por todo o império, longe dos olhos dos coletores de impostos e rivais. O que você vê na praça era apenas metade do negócio. A outra metade estava acontecendo bem debaixo de seus pés. De um lado da praça está um edifício que é quase perfeito.
é a Mesquita Sheikh Lotfollah. É famosa por sua deslumbrante cúpula cor de creme, que é coberta por um intrincado padrão de azulejos que se parece com a cauda de um pavão. Também é estranha para uma mesquita. Não tem minarete nem pátio. Isso porque nunca foi uma mesquita pública. Era o espaço de oração privado do rei, Shah Abbas, o primeiro, e de seu harém. A entrada é um corredor escuro e tortuoso, projetado para fazer você se sentir humilde antes de entrar no deslumbrante salão de orações cheio de luz. E essa entrada oculta é a chave para o seu segredo, porque Shah Abbas era, para dizer o mínimo, um homem muito reservado. A história oculta é que um túnel foi construído diretamente desta mesquita para o Palácio Ali Kapur, do outro lado da praça. Este túnel tinha um propósito: permitir que as mulheres do harém do Shah fossem orar sem nunca serem vistas em público. Mas a lenda tem um toque mais romântico e ligeiramente assustador. Disse que o Shah também usava este túnel para seus próprios encontros secretos e que, ao anoitecer, você ainda pode ouvir os fracos ecos de risadas e sussurros das mulheres que usavam esta passagem escondida. Do outro lado da praça, ergue-se o evento principal, a Mesquita do Shah, agora conhecida como Mesquita do Imã. Esta coisa é enorme. É uma obra-prima da arquitetura do século XVII, coberta por azulejos de 7 cores de azul brilhante e turquesa. Sua cúpula gigante e minaretes imponentes são um símbolo da cidade. O portal de entrada sozinho tem quase 100 pés de altura. É uma obra-prima da Unesco. E até aparece na nota de 20 mil reais. Uma de suas características mais famosas é sua acústica. Se você ficar em uma pedra de pavimentação preta específica, diretamente sob o centro da cúpula principal, sua voz ecoará perfeitamente por todo o edifício. Os sacerdotes usavam este local para convocar a oração, mas esta pedra tem uma história escura e oculta. É conhecida como a Pedra Cantante, e a lenda diz que ela faz mais do que apenas ecoar. Há rumores de que é uma pedra amaldiçoada. A história diz que a pedra amplifica a verdade, mas que castiga os mentirosos. Se uma pessoa ficar na pedra e contar uma mentira, ela será amaldiçoada com silêncio, sua voz desaparecendo lentamente nos dias seguintes. A uma curta caminhada da praça principal, há outro palácio mais silencioso. Este é Shehel Sotum, que significa Palácio de 40 Colunas. É um belo salão de entretenimento construído em 1647, situado em outro jardim persa perfeito. É famoso por uma ilusão. À frente do palácio tem 20 pilares altos e delgados de cedro. Estes pilares se refletem perfeitamente na longa e clara piscina à sua frente, criando a ilusão de 40 colunas. Por dentro, as paredes são cobertas por afrescos gigantescos, grandes pinturas que mostram a história dos chás safávidas, batalhas épicas, festas luxuosas e recepções reais. Estas pinturas são um livro de história, mas elas escondem as partes mais sombrias da história.
Os afrescos mostram a famosa Batalha de Chaldiran em 1576, uma grande vitória para os persas. O que muitos ignoram são os detalhes. A história oculta é que os artistas, sob ordens do Shah, esconderam mensagens secretas nas pinturas. Nos fundos dessas grandes cenas de batalha, escondidos atrás de árvores ou nos cantos de salas lotadas, estão pequenos painéis mal visíveis. Estes painéis não mostram vitória. Eles mostram as execuções secretas e brutais de espiões e traidores otomanos capturados. Um aviso sombrio para qualquer um que ousasse desafiar o Shah. Isfahan também é uma cidade de pontes, e a mais famosa é a Ponte Kaju. Construída no século XVII, é mais do que apenas uma ponte, é um edifício público. Tem 2 níveis com arcos e belos pavilhões no centro, que já foram usados pelo Shah. Os moradores locais, especialmente os amantes, têm a tradição de prender cadeados na ponte. À noite, ela está toda iluminada e os reflexos no rio são mágicos. Jovens se reúnem frequentemente sob os arcos para cantar e a acústica é incrível. É um lugar de arte e romance, mas o pavilhão central, onde o Shah se sentava, tem uma história bizarra e oculta. Shah Abbas II era um homem de muitos interesses. E nem todos eram políticos. A lenda, nossa próxima parada em Isfahan, é a mais antiga de todas. Esta é a Mesquita Jamé, ou Mesquita da Sexta-feira. Este não é um edifício, mas um complexo extenso, que é um museu arquitetônico. Partes dele datam do século VIII. É um sítio da Unesco que mostra toda a evolução da arquitetura islâmica no Irã, com diferentes seções construídas por diferentes dinastias. Tem o clássico layout de 4 iwans, um pátio com um portal arqueado e maciço em cada lado. E deslumbrantes muqarnas, a abóbada em forma de colmeia que se parece com estalactites geométricas. É um local sagrado islâmico, mas o que está escondido é que nem sempre foi. O que ninguém lhe conta é o que está sob as fundações. Arqueólogos confirmaram que esta mesquita maciça foi construída diretamente sobre outra coisa, um antigo templo de fogo zoroastrista. Este era um lugar onde uma chama sagrada era mantida acesa por séculos. E a lenda oculta? A lenda diz que o fogo original pré-islâmico nunca foi realmente apagado. Moradores locais sussurram que nas profundezas sob a mesquita, as chamas antigas se reacendem espontaneamente durante os solstícios, um sinal de que o poder mais antigo ainda está dormindo, esperando sob a nova. Da cidade das cúpulas azuis, agora viajamos para uma cidade de barro e vento, um lugar onde a barreira entre este mundo e o próximo é considerada perigosamente tênue. Estamos agora no coração do deserto, na cidade de Yazd. Esta cidade é o deserto. É uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra, com uma história que remonta a 5.000 anos. Toda a Cidade Velha é um patrimônio mundial da Unesco. Um labirinto extenso de becos de tijolos de barro,
casas antigas. E os icônicos badirs, ou apanhadores de vento. Estas torres são o antigo ar-condicionado da cidade, capturando a mais leve brisa e canalizando-a para as casas abaixo. A cidade também sobrevive de qanats, antigos aquedutos subterrâneos, que ainda trazem água das montanhas. Caminhar pela cidade velha de Yazd, especialmente ao anoitecer, parece voltar no tempo. Os becos sinuosos e estreitos são projetados para confundir, para deter invasores. Mas a lenda local diz que eles param outra coisa também. Este é o lar dos Jinn do deserto. Jinn são criaturas sobrenaturais na mitologia islâmica. Espíritos feitos de fogo sem fumaça. A história oculta de Yazd é que estes becos foram projetados para prender e confundir os Jinn, que são ditos cavalgar os ventos do deserto. Moradores locais sussurram que se você se perder nos becos à noite, é porque um Jinn está pregando peças em você. Eles dizem que o vento assobiando pelos apanhadores de vento não é apenas vento. É o som dos Jinn sussurrando feitiços sassânidas esquecidos. No centro de Yazd, você encontrará o complexo Amir Chakma. É uma fachada deslumbrante de 3 andares com nichos em degraus e afundados que brilha em um laranja brilhante à noite. É um dos marcos mais reconhecíveis do Irã. Construído em 1438, não era um edifício, mas a grande entrada para uma praça que incluía uma mesquita, uma casa de banho e um bazar. Hoje é um ponto de encontro popular, famoso por suas barracas de kebab e lojas de doce. É um lugar bonito e movimentado, mas tem uma história oculta muito estranha ligada às invasões mongóis que devastaram esta região. A lenda diz que quando os mongóis estavam varrendo a Pérsia, as pessoas aterrorizadas de Yazd esconderam sua riqueza. Mas elas não apenas a enterraram. Elas teriam escondido tesouros de moedas em criptas secretas sob a praça Amir Chakmak. E para proteger sua riqueza, pediram a um mágico que colocasse uma maldição nela. A história afirma que estas moedas amaldiçoadas ainda estão escondidas e que, se encontradas, elas se multiplicarão à luz da lua, mas trarão nada além de ruína e loucura para quem as possuir. Nos arredores da cidade silenciosa de Yazd, você encontra um dos lugares mais perturbadores e fascinantes de todo o Irã. Estas são as Torres do Silêncio. São 2 grandes colinas circulares e de topo plano. Por séculos, este foi o local dos enterros celestiais zoroastristas. Veja bem, na fé zoroastrista, um corpo é considerado impuro e não pode poluir os elementos sagrados da terra ou do fogo. Então, eles levavam seus falecidos para o topo destas torres e os deixavam expostos aos elementos. Abutres e outros pássaros desciam e, para dizer o mínimo, limpavam os ossos. Isso era visto como um ato final e puro de caridade. O corpo alimentando os pássaros. Esta prática foi proibida na década de 1970.
e as torres estão agora silenciosas. Mas sua história oculta não é sobre o passado, é sobre uma prática proibida que continua. Os zoroastristas tinham sacerdotes que eram conhecidos como oráculos de osso. Depois que os pássaros faziam seu trabalho, estes xamãs subiam nas torres e leem o futuro nos padrões dos ossos espalhados. Isso, é claro, também foi proibido, mas a lenda diz que a prática nunca parou. Alguns afirmam que rituais secretos ainda são revividos, com crentes subindo nas torres em noites escuras para ler seu destino nos antigos restos espalhados. Vimos os segredos das cidades, mas agora devemos enfrentar os grandes espaços vazios. Estamos indo para o vazio, para um lugar de calor insuportável e miragens impossíveis. Agora viajamos para o deserto de Lut, um lugar de extremos. Esta é uma paisagem vasta e implacável na província de Kerman. E quando dizemos extremo, é isso mesmo. O deserto de Lut é oficialmente o lugar mais quente da Terra. Em 2005, um satélite da NASA registrou uma temperatura do solo de 160 graus Fahrenheit. Isso é quente o suficiente para fritar um ovo na areia. Este deserto também abriga os caluts, torres maciças de argila erodidas pelo vento, que se erguem como arranha-céus esquecidos. Algumas com até 500 pés de altura. É um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco e, à noite, oferece alguns dos céus mais estrelados que você jamais verá. Mas esta beleza mortal tem uma reputação aterrorizante. Este lugar é conhecido como a Cidade dos Gênios. Os ventos que esculpem as torres de argila também criam ruídos estranhos e assobiantes. E as miragens aqui não são apenas água cintilante. Nômades e viajantes relataram ter visto cidades inteiras aparecerem e depois desaparecerem. A história oculta é que este é o trabalho dos Jinn, antigos espíritos do deserto. A lenda diz que as ruínas de uma cidade antiga, engolida pelo deserto, são guardadas por esses Jinn, que criam as miragens para atrair os viajantes para fora do caminho e para a perdição. É chamado de Triângulo das Bermudas do Irã por um motivo. Inúmeros nômades e caravanas desapareceram aqui sem deixar vestígios. Na orla deste vasto deserto ficava uma das maravilhas do mundo antigo: Arg-e-Ban. Esta foi a maior construção de adobe, tijolo de barro, do mundo. Era uma cidadela maciça, cobrindo mais de 2 inteiros e 3/10 de milhas quadradas, com altas muralhas, bazares, mesquitas e casas. Foi uma parada fundamental na Rota da Seda, datando do século VI. Era uma cidade medieval viva e pulsante, feita inteiramente de terra. E então, em 2003, a tragédia atingiu. Um terremoto maciço devastou a região e a cidadela desmoronou. Mais de 26 mil pessoas na nova cidade de Ban perderam a vida. A cidadela foi quase completamente destruída. Hoje, após um esforço internacional maciço, cerca de 70% dela foi restaurada. Mas os sobreviventes têm uma história oculta, uma explicação sobrenatural para o desastre. A lenda é conhecida como a Maldição do Terremoto. Disse que a cidadela era assombrada por fantasmas pré-islâmicos, irritados por sua cidade antiga ter sido construída por cima.
A história afirma que esses fantasmas foram responsáveis pela destruição de 2003 e que deliberadamente pouparam o próprio coração da cidadela como um aviso final e aterrorizante. Não muito longe de Bam, há outra fortaleza menor que sobreviveu. Este é o Castelo Hayen. É outra fortaleza de adobe. Uma versão miniatura perfeita de Ark-e-Bam. Remonta à era sassânida, há mais de 1500 anos. E foi incrivelmente habitada até o século XVIII. Entrar lá dentro é como voltar ao passado. Mas este castelo tinha um segredo social sombrio. A fortaleza era rigidamente dividida em 3 zonas baseadas na classe social. Uma para o rei e os senhores, uma para os cidadãos ricos e uma para os camponeses e servos comuns. As paredes entre essas zonas eram altas e a mistura era proibida. Mas é claro, isso não impediu as pessoas. A história oculta do Castelo Hayen é uma de amor proibido. Disse que foram construídas passagens secretas, não para a guerra, mas para permitir que amantes de classes diferentes tivessem encontros secretos. Esses encontros entre senhores e plebeus eram um jogo perigoso, e os corredores ainda sussurram com os ecos desses romances secretos. Os desertos do Irã estão cheios de sons estranhos. Voltamos ao deserto de Lut, a uma área específica conhecida como Shaddad Kaluts. Estes são os Yardans, os pináculos gigantes esculpidos pelo vento de que falamos antes. Parecem uma cidade alienígena, uma floresta de pináculos de areia e argila que se elevam das infinitas salinas. As miragens aqui são poderosas, muitas vezes criando a ilusão de cidades fantasmas no horizonte ao meio-dia. Este é um dos lugares mais silenciosos da Terra, até que o vento aumente. A história oculta aqui é das dunas assobiantes. As areias nesta parte do deserto são únicas. Quando o vento sopra, os grãos se esfregam de uma forma que cria um som profundo, gemendo ou assobiando. É um fenômeno natural. Mas a lenda é muito mais sombria. Esta era uma parte traiçoeira da rota comercial de 2000 anos. A lenda diz que as dunas não estão assobiando, elas estão cantando. Estão cantando as exéquias fúnebres dos milhares de comerciantes e camelos que foram enterrados vivos aqui em tempestades de areia repentinas e violentas. Dizem que é o som de milhares de almas presas na areia. Perto da cidade de Isfahan, mas ainda no fundo do deserto, fica o deserto Varzané. Este é um local popular para aventureiros, com dunas de areia enormes e bonitas, perfeitas para safaris de camelo e acampamentos sob as estrelas. Fica ao lado de outro grande lago salgado, a bacia Gavkuli, onde cristais de sal rangem sob seus pés. Uma de suas características mais exclusivas são as dunas de areia preta, coloridas por minerais de um rio próximo. É um lugar de aventura. De dia, esta paisagem é uma tela de tirar o fôlego de ouro e branco. Os turistas afluem para experimentar a emoção de praticar sandboard nas encostas imponentes e o silêncio profundo que só um vasto deserto pode oferecer. O céu à noite, longe das luzes de Isfahan,
É uma tapeçaria cintilante que parece perto o suficiente para tocar. Este é o Irã que os guias turísticos adoram mostrar. É lindo, acessível e seguro, mas os antigos condutores de caravanas de camelos contam uma história diferente. Eles têm uma lenda dos fantasmas de camelo. Eles dizem que neste deserto manadas espectrais de camelos às vezes aparecem, especialmente durante uma tempestade de areia ou em uma noite sem lua. A lenda é específica. Fala de um rico comerciante chamado Al-Karim, que liderava uma caravana carregada de sedas e especiarias inestimáveis séculos atrás. Eles foram apanhados em um Shab-e-Tariq, uma tempestade de areia escura que durou 3 dias e 3 noites. O vento uivava como uma mulher de luto. E a areia obscureceu o sol. Sua água acabou. Seu guia, cegado pela areia cortante, finalmente confessou que estava perdido. Um por um, os homens e os animais começaram a desabar. Assim que Al-Karim estava dando seu último suspiro, cercado por sua fortuna fracassada, ele orou não por riqueza, mas por água. Disse que sua oração foi atendida. Ele viu um camelo fantasmagórico e cintilante no horizonte, sua forma tremeluzindo no calor. Fraco e delirante, ele e seus homens restantes cambalearam atrás dele. A aparição os conduziu por uma única e maciça duna. E do outro lado, eles encontraram uma pequena nascente escondida borbulhando das rochas. Um oásis que nunca havia sido marcado em qualquer mapa. Eles sobreviveram, mas a caravana foi perdida. Agora, a lenda insiste que estes não são espíritos malignos. Os camelos fantasmagóricos são os espíritos da caravana perdida de Al-Karim. Eternamente ligados àquele oásis escondido. Eles dizem que os fantasmas de camelo agora aparecem apenas para viajantes que estão verdadeiramente perdidos e morrendo de sede, guiando-os para essas nascentes de água escondidas que nenhum mapa jamais marcou. É uma história de esperança em uma paisagem que muitas vezes não oferece nenhuma. Mas onde um deserto oferece salvação fantasmagórica, outro promete apenas o esquecimento. Existe um deserto no Irã tão temido que é nomeado em homenagem aos próprios espíritos. É chamado de Rig-e-Jen, ou Deserto dos Jinn. Este é um vasto mar de dunas de areia movediça no centro do Irã. Este é o verdadeiro Triângulo das Bermudas iraniano. Por séculos, antigos nômades e caravanas recusaram-se a entrar nele. Eles viajavam centenas de milhas fora de seu caminho para contorná-lo. Estavam convencidos de que era o lar dos Jinn, governado por espíritos malignos que engoliriam tribos inteiras. O que significa para um deserto engolir uma tribo? As histórias antigas não falam apenas de se perder. Elas falam do próprio chão se abrindo. Elas descrevem tempestades de areia repentinas e violentas que aparecem em um céu azul claro, erguendo-se como uma parede raivosa para consumir intrusos. Lendas contam sobre exércitos inteiros desaparecendo. Não apenas as pessoas, mas seus animais, suas barracas e todos os seus pertences. Quando o céu limpava, não restava nada além de areia plana e intocada, como se eles nunca tivessem existido. Este é o medo que manteve o Rig-e-Jen vazio por milênios. Mesmo nos tempos modernos, o lugar é aterrorizante. É quase impossível de atravessar.
Não há oásis, não há fontes de água. E as areias movediças podem prender veículos em minutos. Dezenas de pessoas desapareceram aqui antes do século XX. A história moderna mais infame envolve uma equipe de pesquisa geológica europeia na década de 1990. Eles estavam equipados com telefones via satélite, GPS e 3 veículos tração 4x4 de alta resistência. Eles entraram no Rig-Gen, planejando ser os primeiros a mapear seu centro. Sua primeira ligação via satélite, 2 dias depois, foi frenética. O líder da equipe relatou que todo o equipamento de navegação estava falhando simultaneamente. O GPS os mostrava no meio do Golfo Pérsico, a centenas de milhas de distância. Suas bússolas magnéticas giravam inutilmente. Ele também relatou que sua equipe estava ouvindo um som baixo e rítmico de tambores. Apesar de estarem completamente sozinhos, uma equipe de resgate foi enviada quando eles perderam seu próximo contato. Encontraram os veículos 2 dias depois. Eles estavam semi-enterrados na areia, não por causa de uma tempestade, mas em uma estranha e profunda depressão. Os veículos estavam intactos, as portas estavam abertas, o telefone via satélite estava no painel, mas a equipe havia desaparecido. Não havia pegadas que se afastassem dos veículos. Era como se tivessem sido erguidos diretamente no ar. A história oculta é mais do que apenas superstição. Viajantes que o atravessaram com GPS moderno e comboios equipados relatam essas estranhas anomalias magnéticas e inexplicáveis que fazem as bússolas girarem descontroladamente. Eles relatam ouvir vozes e tambores no meio da noite, sem ninguém por centenas de milhas. A explicação oficial é a alta concentração de minério de ferro na areia. Mas os moradores locais sabem a verdade. As lendas dizem que estas não são apenas dunas, são uma fronteira. São portais que os Jinn usam para observar nosso mundo. E às vezes, para engolir os vivos. O Rig-Gen não perdoa erros e não entrega seus segredos, ele apenas leva. Das areias ardentes, agora seguimos para a costa, para ilhas de cor impossível e montanhas que parecem pertencer a outro planeta. Exploramos os desertos, aqueles vastos oceanos de areia e silêncio. Agora seguimos para o sul, para o Golfo Pérsico. Uma região de calor intenso e sufocante, de umidade que adere a você como uma segunda pele, e de lendas que são ainda mais intensas. Esta é uma terra de gênios, almas perdidas e portais para outros mundos. Nossa primeira parada é um lugar que precisa ser visto para ser acreditado. Uma lágrima de cor impossível no Golfo Turquesa, a ilha de Hormuz. Este lugar é chamado de Ilha Arco-Íris, e isso não é um exagero, é uma maravilha geológica. Domo de sal que empurrou milênios de depósitos minerais para ir à superfície. A ilha inteira é uma paleta para um gigante. O solo é listrado em dezenas de cores brilhantes e chocantes. Veios de vermelho vivo, amarelo vívido, roxo profundo e branco nítido atravessam as colinas. Isso vem dos ricos depósitos minerais, particularmente o ocre vermelho, conhecido como Gelak. Você pode caminhar em praias de areia vulcânica cintilante e preta como Azeviche, então virar uma esquina para encontrar uma caverna cujas paredes brilham com cristais de sal. E então se deparar com um litoral onde a terra vermelha encontra a água azul, tingindo a maré de carmesim. Mas este arco-íris tem uma história sombria e oculta. O solo vermelho brilhante, em particular,
foi usado para mais do que apenas arte ou como um tempero local. É comestível, com um sabor forte e terroso. A ilha tem um passado trágico. Uma história de pragas e doenças recorrentes que varriam as pequenas aldeias, provavelmente transportadas pelos mesmos navios mercantes que procuravam os minerais da ilha. A lenda local, sussurrada pelas famílias mais antigas, chama este lugar de Ilha das Lágrimas. Diz que os solos coloridos não eram uma bênção, mas uma ferramenta. Eles foram usados para tingir as mortalhas das vítimas da praga. Cada cor simbolizava uma alma perdida diferente. O branco para uma criança, o amarelo para uma mãe, o roxo profundo para um pescador perdido no mar e o vermelho brilhante para um jovem guerreiro. As cores vibrantes e belas que vemos hoje, aquelas que atraem artistas e turistas, são, de acordo com esta lenda, um lembrete permanente e geológico das lágrimas intermináveis da ilha. De Ormuz, nossa jornada nos leva a outra ilha, maior, no Golfo. Um lugar onde a própria terra parece ter sido esculpida por mãos alienígenas, Kashmir. Esta é a maior ilha do Irã, um geoparque da Unesco, famoso por suas vastas florestas de mangue rara e suas formações rochosas verdadeiramente bizarras. A mais famosa é o Vale das Estrelas, ou Star Efteda. É um vasto cânion não de rocha, mas de argila endurecida e cinza clara, erodida pelo vento e pelas chuvas de monções em um labirinto de pilares altíssimos, semelhantes a agulhas, cristas afiadas como facas e recessos sombrios. Parece uma floresta de fantasmas. A explicação científica é a erosão. A lenda local é muito mais literal. O nome significa Vale da Estrela Cadente. E a história é que, séculos atrás, uma estrela caiu do céu e colidiu neste exato local. A energia sobrenatural do impacto derreteu o solo e ergueu essas formas impossíveis. Mas a lenda não para por aí. Os locais acreditam que o vale é um portal e que os estranhos reentrâncias e pilares não estão vazios. Eles dizem que o vale é povoado pelos Jinn, os espíritos do ar, que foram atraídos pela energia residual da estrela cadente. Eles afirmam que caminhar no vale depois do pôr do sol é caminhar entre eles e que se você ouvir o vento assobiando através dos pilares, você não está ouvindo o vento de forma alguma, mas sim as conversas sussurradas desses seres invisíveis. As vastas florestas de mangue nas proximidades, elas são conhecidas como os pulmões dos Jinn. O lugar onde esses espíritos respiram. Movendo-nos para a costa sudeste distante, perto da fronteira com o Paquistão, encontramos uma paisagem verdadeiramente alienígena. Lugar que conecta as lendas de Kashmir ao continente. Estas são as Montanhas Marcianas de Chabahar. Elas são uma longa e irregular cadeia de colinas que se parecem exatamente e de forma estranha com a superfície de Marte. As camadas de calcário de coral vermelho, preto e cinza foram erodidas pelo vento em formas bizarras e surreais, com picos pontiagudos e vales profundos e sombreados. O silêncio aqui é absoluto, quebrado apenas pelo som do vento. A parte mais surpreendente, estas montanhas estão repletas de fósseis de criaturas marinhas, prova de que toda esta área esteve outrora no fundo do oceano. É o sonho de um geólogo, mas o povo Baluchi local, que viveu nesta costa hostil por séculos,
tem uma explicação diferente. Eles não acreditam que estas são apenas montanhas. A história oculta aqui é de fósseis alienígenas. Os locais afirmam que as montanhas não são da Terra. Eles contam histórias de uma época, há muito tempo, quando uma estrela, talvez a mesma da lenda de Keshmir, caiu do céu e colidiu com o oceano, criando estas montanhas a partir do fundo do mar que ela deslocou. Eles dizem que os fósseis que você encontra não são de simples criaturas marinhas, mas de antigos monstros marinhos ou, segundo alguns, os restos dos próprios alienígenas, os pilotos da estrela caída. Eles sussurram que cavar de mais fundo aqui é arriscar acordar algo que não é deste mundo, algo que está dormindo sob a pedra vermelha por eras. Exatamente onde as montanhas marcianas encontram o mar, você pode encontrar a praia de Dark. Este é um dos lugares mais surreais e belos do Irã. E talvez do mundo. É um lugar onde o deserto literalmente encontra o mar. De um lado, você tem dunas de areia dourada e imponentes, parte do vasto deserto interior. No outro, as ondas turquesa do Golfo de Omã quebram na costa. É uma das praias mais limpas e intocadas do país. E você pode fazer um passeio de camelo bem na beira da água ao amanhecer, com seus pés na areia e o spray do mar em seu rosto. Mas os pescadores locais, que conhecem esta costa melhor do que ninguém, contam uma história oculta. A praia é ladeada por árvores de mangue, com suas raízes se torcendo para a água. A lenda é dos sussurros do mangue. Os pescadores afirmam que as almas dos marinheiros náufragos, perdidos nas traiçoeiras e rochosas águas ao largo desta costa, ficaram presas nas intrincadas raízes dos manguezais. Eles dizem que, se você chegar muito perto das árvores na maré alta, quando a água corre pelas raízes, você pode ouvi-los. Eles não apenas sussurram, eles murmuram as palavras finais dos marinheiros, seus arrependimentos e seus avisos. A lenda diz que eles tentam atrair outros pescadores para o erro, para levá-los às rochas para que suas almas possam se juntar a eles nas raízes. Um coro fantasmagórico preso entre o deserto e o mar. Da costa, viajamos para o interior, para o coração das montanhas Zagros, para um lugar que se parece com um mundo alienígena e congelado. Este é o Domo de Sal de Ashak, ou Ku-e-Namak. É literalmente uma montanha de sal. Uma maciça geleira de sal puro e branco que perfurou a crosta terrestre, cobre mais de 3.000 hectares. Fazer trilhas aqui é uma experiência surreal. Você está cercado por rios de sal de um branco ofuscante, delicadas estalactites de sal em cavernas de cristal e até mesmo cachoeiras de sal, onde o sal fluiu como líquido espesso e depois endureceu. O ar é penetrante e estéril. A explicação científica é o diapirismo. A lenda local é de coração partido. É a história da noiva de sal. Como diz o conto, uma bela princesa local foi prometida em casamento a um senhor da guerra cruel e poderoso, que era desprezado. Na véspera de seu casamento, ela fugiu para as montanhas em seu vestido de noiva, chorando e orando para ser salva de seu destino. A montanha, ouvindo suas orações, chorou com ela. Ela chorou lágrimas de sal, uma inundação maciça que correu e envolveu a princesa em um cristal de sal perfeito e brilhante, preservando ela e seu vestido branco para sempre, como um inseto em âmbar. Os locais acreditam que ela ainda dorme no coração da montanha. Eles dizem que as cachoeiras de sal são suas lágrimas, ainda fluindo, e que a montanha é sua eterna guardiã. Tirar sal desta montanha sem demonstrar respeito, eles avisam, é arriscar a maldição da noiva de sal.
Que seu coração endureça e você, como ela, se transforme em pedra. Mais para o interior, na província de Khuzestan, famosa por seus campos de petróleo e sua história antiga, encontramos uma maravilha natural verdadeiramente aterrorizante. Tashkol, a montanha flamejante. Este não é um vulcão. É uma colina que está em chamas. Gás natural e enxofre vazam de rachaduras no chão, e essas chamas têm ardido continuamente desde a antiguidade. À noite a visão é incrível, dezenas de chamas eternas e fantasmagóricas dançando no ar, iluminando as crateras amarelas e sulfurosas. É um patrimônio nacional, mas os locais sempre o viram como algo mais. Eles chamam isso de Portal do Inferno. Este local era sagrado para os antigos zoroastrianos, que o viam como uma fonte de fogo eterno para seus rituais. Mas a história oculta é que os zoroastrianos não estavam apenas adorando as chamas. Eles estavam guardando o local. Eles eram os magos, os antigos sacerdotes. E acreditavam que as chamas visíveis eram apenas um aviso, uma válvula de pressão com vazamento. Eles acreditavam que aberturas ocultas mais profundas na montanha levavam diretamente ao submundo e que sussurros em uma linguagem sibilante e pré-humana vazariam em noites sem estrelas. Eles realizavam rituais de sacrifício aqui não para adorar o fogo, mas para apaziguar o que quer que estivesse tentando sair. Para usar o fogo sagrado para selar um portal que nunca foi feito para ser aberto. Nossa parada final no sul é na ilha Kish, uma ilha resort moderna e popular no Golfo Pérsico. É uma zona de livre comércio, cheia de shopping centers brilhantes, hotéis de luxo e praias imaculadas. É a versão iraniana de Dubai, um lugar de lazer moderno e secular. Mas mesmo nesta ilha moderna e amiga do turismo, um terror antigo espreita logo abaixo da superfície. Na costa, há um antigo forte português em ruínas, mas os locais o conhecem por outro nome, Castelo Jin. De dia, é apenas uma ruína, um cenário pitoresco para fotos de turista. Mas para ser brando, ninguém se aproxima dele à noite. A história oculta é aterrorizante. O castelo é construído sobre uma série de poços profundos revestidos de pedra, que agora estão bloqueados e selados com concreto. Os locais dizem que depois do pôr do sol, uivos guturais horríveis e gritos de gelar a espinha podem ser ouvidos vindos de dentro desses poços selados. A lenda diz que este é o som de Jin, que reivindicaram o forte como seu, banqueteando-se com intrusos. Pescadores e seguranças do resort relataram encontrar pegadas inexplicáveis e não humanas na areia ao redor do castelo ao amanhecer. Eles as descrevem não como humanas, mas como pesadas, com 3 dedos e terminando em uma marca de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado de volta para o poço. A parte mais aterrorizante da lenda é que os Jin não apenas atacam, eles chamam. Eles imitam as vozes de entes queridos perdidos, tentando atrair os curiosos ou os enlutados para a beira dos poços selados. O castelo é um lugar de turistas diurnos e terrores noturnos. Vimos os gênios do sul, os portais do inferno e as lágrimas de arco-íris. Agora viajamos para as montanhas do norte e oeste, para lugares de assassinos, fantasmas e múmias. Vimos os desertos, as cidades e as costas. Nossa jornada final nos leva às montanhas acidentadas e imponentes do norte e oeste, às fronteiras do Irã. Estas são terras isoladas e antigas, onde as histórias são tão selvagens e indomadas quanto a paisagem.
Nossa primeira parada é material de pura lenda, o Castelo de Alamut. Este é o Ninho da Águia, uma fortaleza construída em uma encosta íngreme e aterrorizante das montanhas Alborz, a milhares de pés acima do fundo do vale. Apenas chegar aqui é uma caminhada difícil e ofegante. Subindo escadas estreitas e varridas pelo vento, esculpidas na rocha. Este era o bastião dos Hashashin, a Ordem dos Assassinos, uma seita misteriosa e temida que operava no século XI. Desta fortaleza nas montanhas, seu líder, o brilhante e implacável Hassan-i-Sabah, despachou seus seguidores, os Fedayeen, em perigosas missões políticas pelo Oriente Médio. Mas a história oculta é como ele inspirou uma lealdade tão impossível. Lendas, espalhadas por seus inimigos e imortalizadas por Marco Polo, afirmavam que ele tinha um jardim secreto do paraíso, escondido no castelo. Ele supostamente drogava seus novos recrutas com uma poção potente de haxixe. Os levava para este jardim escondido, cheio de fontes de vinho, ar que cheirava a açafrão e jasmim e mulheres bonitas. E os convencia de que tinham visto o céu. Ele então lhes prometia um retorno eterno a este paraíso se morressem em seu serviço. O nome assassino é, ele próprio, um rumor de que vem do haxixe que ele supostamente usava. A contralenda, sussurrada entre as montanhas, é ainda mais estranha. Que o jardim era real, mas era um bolsão de paraíso que Hassan-i-Sabah encontrou, não criou, uma lágrima na realidade, que ele aprendeu a controlar, e ele era tanto seu prisioneiro quanto seu mestre. Do Castelo dos Assassinos, viajamos para as montanhas remotas e envoltas em nuvens do Kurdistão. Aqui encontramos a Vila Palangã. Esta vila é uma maravilha arquitetônica, um lugar que parece crescer organicamente da pedra. É uma vila em cascata e em camadas de casas de barro e pedra construídas diretamente na lateral de um vale íngreme. As casas são empilhadas tão próximas e tão verticalmente que o telhado de uma casa é o quintal e o jardim da casa de cima. A vila inteira parece um anfiteatro natural, com um rio correndo pelo fundo do vale. É um antigo estilo de arquitetura curda e, na primavera, é cercada por cachoeiras. É lindo, mas a terra em que está construída tem um segredo sombrio. A história oculta é que a vila é construída diretamente sobre e com antigas sepulturas sassânidas. Os moradores sabem disso há séculos e tem uma lenda dos fantasmas suspensos. Eles acreditam que os espíritos desses antigos guerreiros sassânidas, enterrados aqui há mais de 1000 anos, ainda protegem a vila. Eles não os temem, eles os reverenciam. Em noites em que o nevoeiro rola para o vale, engolindo a vila em um cobertor cinza, eles afirmam que você pode ouvir cânticos ancestrais ecoando dos penhascos, os sons dos fantasmas suspensos vigiando seus descendentes. Eles dizem que nenhuma criança jamais caiu dos telhados íngremes e desprotegidos, porque um sussurro de nevoeiro ou uma mão fria sempre as pega. Agora nos dirigimos a Zanjan, uma região conhecida por suas minas. Mas uma mina guarda um segredo que reescreve a história. Esta é a mina de sal Sherabad. Em 1993,
Mineiros estavam escavando sal quando encontraram algo que não deveria ser possível. Era uma cabeça humana, perfeitamente preservada pelo sal, com uma longa barba trançada, um único brinco de ouro e olhos arregalados. Era um homem de sal. Um mineiro de cerca de 300 depois de Cristo, mumificado instantaneamente pelo sal que estava cavando. Desde então, 6 desses homens de sal foram encontrados, alguns datando de 500 a.C., juntamente com suas ferramentas, roupas e até mesmo a comida que carregavam. Eles são as únicas múmias de sal no mundo. Mas uma dessas múmias tem uma história oculta que é verdadeiramente bizarra. Este homem de sal, de 500 a.C., não era apenas um mineiro. Ele era alto, tinha uma barba longa e elegante e foi encontrado com botas estranhas, parecidas com garras. Estas botas eram uma ferramenta prática de mineração, feita da pele não curtida de uma cabra montesa, cascos e tudo mais, para lhe dar melhor aderência no sal. A lenda diz que as histórias deste homem de sal, transmitidas pelos mineiros, se espalharam pelo mundo antigo através da Rota da Seda. O rumor é que estas histórias de um homem barbado com pernas de cabra, as botas e um brinco encontrado nas profundezas de uma montanha acabaram por chegar aos legionários romanos estacionados na parte. A história, agora distorcida e exagerada, inspirou, ou pelo menos influenciou fortemente os mitos romanos e gregos do sátiro. A criatura meio homem, meio cabra dos bosques. Este antigo mineiro preservado, tragicamente morto em um colapso de túnel, pode ser a fonte da vida real de um mito aterrorizante e caprichoso. Das minas de sal, seguimos para o leste, até a província do Azerbaijão, para as margens encolhidas do Lago Urmia. Este já foi o maior lago de água salgada do Oriente Médio, um vasto mar interior. Hoje, devido à seca e às mudanças climáticas, está encolhendo, deixando para trás milhares de milhas quadradas de salinas rachadas, brancas e cintilantes. A pouca água que resta, muitas vezes, fica com um vermelho sangue chocante devido às algas que prosperam na água de alta salinidade. É uma tragédia ecológica, mas o povo local tem uma lenda que a transforma em um épico. Esta é a lenda das Lágrimas da Rainha Vermelha. A história diz que o lago foi outrora o espelho mágico de uma poderosa rainha sassânida. Era tão grande, tão claro, que ela podia ver todo o seu reino em seu reflexo. Quando seu reino foi conquistado e seu marido morto em batalha, ela cavalgou até as margens do lago, estilhaçou o espelho com sua espada em um acesso de dor. E o lago se estilhaçou com ela. A água começou a desaparecer, encolhendo assim como seu poder havia encolhido. As algas vermelho-sangue que florescem na água, os moradores locais dizem que estas são as últimas gotas do seu sangue, manchando o lago com sua tristeza. Caminhar sobre as vastas salinas ao pôr do sol, dizem, é caminhar dentro de seu coração quebrado e vazio. E se o vento estiver certo, você ainda pode ouvi-la chorar. Viajamos agora das cidades movimentadas e ruínas antigas para um lugar que os mapas modernos reconhecem
mas que medos antigos reivindicam. Nossa próxima parada é talvez a mais assustadora de todas. Viajamos para o Nordeste, perto da cidade sagrada de Mashhad. Um lugar de peregrinação e oração. Mas há apenas uma curta viagem de 40 minutos dos santuários sagrados da cidade. Encontra-se um lugar que parece profunda e terrivelmente profano. É um lugar sobre o qual os moradores sussurram, um lugar conhecido como a Floresta do Grito de Sarbarj. De dia você nunca saberia sua reputação sombria. É um bosque bonito e denso. Caminhantes e turistas percorrem seus caminhos enevoados, maravilhados com as árvores antigas e retorcidas que parecem agarrar o céu. No outono, a folhagem brilha em um vermelho brilhante, quase não natural e misterioso. É o sonho de um fotógrafo. O ar é fresco, o chão é macio. E o silêncio é pacífico. É a fuga perfeita da cidade. Mas essa paz é uma mentira. É uma máscara usada apenas pelo sol. Quando o sol se põe atrás das montanhas, este lugar muda, a máscara cai. A história oculta, aquela sussurrada em tons baixos, está bem em seu nome. Os moradores locais, com medo genuíno em seus olhos, jurarão isso. À noite, gritos horríveis e de gelar o sangue ecoam das profundezas das árvores. Eles são categóricos. Não é o vento assobiando entre os galhos. Não é o grito de uma raposa ou o uivo de um lobo. Eles o descrevem como o som de gritos humanos. Não uma voz, mas milhares, todas encamadas umas sobre as outras. Um coro aterrorizante de pura agonia. Eles dizem que soa como uma multidão maciça de pessoas sendo torturadas. Um som que sobe e desce com a escuridão, às vezes um gemido baixo, às vezes um grito agudo. O que é ainda mais estranho, este fenômeno é novo. Ele só teria começado há alguns anos, por volta de 2011. A floresta ficou em silêncio por séculos. E então, de repente, não estava mais. Naturalmente, especialistas tentaram desmascará-lo. Eles ofereceram explicações lógicas e científicas. Alguns afirmam que o ruído é causado por um tipo específico e raro de cigarra que enxameia aos milhões. Seu chamado de acasalamento amplificado pela acústica do vale. Outros sugerem que é o vento correndo por um leito de rio recém-seco, criando uma ressonância natural semelhante a uma flauta. Mas os moradores locais não acreditam nisso, nem por um segundo. Eles dizem que nenhum inseto na Terra pode soar tão humano, tão cheio de dor reconhecível. Eles acreditam que a floresta está possuída. Eles acreditam que os gritos são de espíritos presos, ou talvez algo pior, demônios. A lenda local mais popular diz que tudo começou quando um novo projeto de construção nas proximidades, cavando fundações para um pequeno edifício, desenterrou algo terrível. Encontraram uma vala comum, não marcada. Ninguém sabe quem eles eram. Alguns dizem que foram vítimas de uma peste esquecida, enterradas às pressas. Outros sussurram uma história mais sombria. Que este foi o local de uma batalha há muito esquecida da invasão mongol,
um lugar de terrível matança. A lenda diz que a escavação perturbou seu descanso e os espíritos desabrigados e aterrorizados fugiram para o único santuário que puderam encontrar, a floresta. E agora eles gritam, um lembrete noturno de seu tormento, implorando para que seus ritos funerários sejam restaurados. Homens santos e até exorcistas teriam sido trazidos para limpar o bosque. Mas os moradores locais dizem que eles não ficam por muito tempo. Eles fogem da floresta, pálidos e abalados, recusando-se a voltar. Todos dizem a mesma coisa. O poder naquela floresta é muito antigo e demais. Dos palácios assombrados de Teherã há uma floresta que grita na noite. Dos gênios de fogo de Kish, a trágica noiva de Saud Jashak. Acabamos de ver um lado do Irã que é quase inacreditável. Uma terra que existe logo abaixo da superfície do mundo moderno. Esta é uma terra de maldições e sussurros, de fogos sagrados e fantasmas adormecidos. Uma terra de montanhas alienígenas que parecem cair do céu e corações partidos transformados em pilares de sal. As manchetes diárias contam uma história de política e conflitos modernos, mas a própria terra, a terra antiga, poderosa e misteriosa, conta outra. É uma história muito mais antiga, muito mais estranha, e como provam os gritos em Sarbarj, muito mais aterrorizante. Esta é a verdadeira face oculta do Irã. Dizem que um lugar é assombrado apenas na medida de sua história. Depois de ver isso, você tem que se perguntar: são apenas histórias? Ou o Irã é uma terra onde o passado nunca realmente se passou? Obrigado por assistir. Se você quiser ver mais segredos ocultos, curta e se inscreva.